Meus irmãos, como eu havia falado, nas semanas que se passaram aí, a gente tratou, bem dizer, dos novíssimos, pelo menos a gente deu uma pincelada por cima, e agora a gente vai começar a tratar dos remédios, aliás, do remédio, para a gente, vamos se dizer assim, se precaver, se curar do mal que é a perdição eterna. Nada mais salutar do que a gente falar do Santo Rosário. E você vai entender nessa pequena pregação o porquê que o Rosário e não outra devoção. Então eu queria estar lendo uma passagem que está no livro de 2 Macabeus, no capítulo 14, que vai dizer assim lá: Então, tomando a palavra, disse-lhes Onias: Eis o amigo de meus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro. E ao dar-lhe, disse-lhe: Toma esta santa espada de ouro que Deus te concede, e com a qual esmagarás os inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando a gente olha nessa passagem do segundo livro de Macabeus, eles estavam numa guerra santa. Essa guerra se deu alguns séculos antes da vinda de Cristo. Então, eles estavam sendo espoliados, os judeus estavam sendo invadidos por outras nações e estavam sendo calcados aos pés. Então, Deus levanta um homem chamado Judas Macabeu, a família dele e assim por diante, e eles empregam uma guerra santa contra os inimigos até reduzir eles a nada. Mas quando a gente olha primeiramente no primeiro livro de Macabeus, no primeiro capítulo, vai dizer que eles precisaram se refugiar nas montanhas, e a palavra fala com essas letras ainda, montar refúgio para eles se esconder diante da tribulação que estava vindo para eles, do ataque dos inimigos. Isso vai acontecer? Tem muita gente já que eu conheço que tem refúgio em sítio, espalhado para Minas, para tudo quanto pau baixo aí afora, para tentar escapar da tribulação que vai vir. Mas e eu e você que não tem? Para onde nós vamos? O que vai ser de nós? O católico, ele não foi levantado para se esconder. Eu já disse isso aqui. O católico, ele foi levantado para combater. Mas o principal combate do católico, São Paulo fala isso nas cartas dele, não é contra o homem de carne e sangue, não é contra o sistema, não é contra o comunismo, não é contra o ateísmo e assim por diante. Não é contra o governo revolucionário. O maior combate meu e seu é contra o demônio, São Paulo fala. Os espíritos soltos nos ar. Então, qual é a arma para lutar? A passagem diz que Jeremias vem e entrega na mão dele uma espada santa de ouro, feita de ouro, para ele combater o inimigo, e fala: você vai deitar por terra os teus inimigos, vai esmagar eles. Essa espada de ouro, ela faz a alusão ao rosário. Por quê? Porque no ano de 1212, 1214, entre 1215, São Domingos, ele estava enfrentando, São Domingos esse santo aqui, uma seita herética que existia naquele tempo, chamada os cátaros, os albigenses, que eles negavam ali a divindade de Cristo. Eles falavam que toda matéria é má. Então a mulher está grávida, ela vai gerar um filho para quê? Ele é mau, ele vai ser uma pessoa má, então vamos matar. A seita era tão pesada que eles entravam na casa, nas aldeias, nos lugares, e furavam a barriga das mulheres grávidas e matavam as crianças lá dentro. E eram homens extremamente penitentes. Eram homens assim, que se você não soubesse lidar, tanto é que eles estavam barganhando toda a cristandade naquela época, naquele século XII. O catolicismo estava perdendo tudo, os católicos, os membros da igreja. Estava tudo virando cátaro. Albigense, os puros significa isso. Então aqueles homens ali, eles barganhavam o povo com uma falsa doutrina e levava as pessoas ao erro. E São Domingos, ele em viagem para uma determinada localidade, ele se deparou com esse tipo de gente no meio do caminho. Ele falou: como é que nós vamos combater isso aqui?
Pregava e não funcionava, não convertia ninguém. Então São Domingos, zeloso pelas almas, diferente de nós que criticam os outros, ele entra numa floresta. Despede a parte de cima do corpo dele e começa a se flagelar durante 3 dias, pedindo a Deus a intervenção de Deus para salvar o povo que estava caindo naquela seita herética. Então, diante de 3 dias no meio da mata, sem beber, sem comer, só rezando e se flagelando, no 3º dia ele não dá conta, o corpo não dá conta. Ele cai desfalecido no chão, pele e osso. Então aparece um clarão no meio daquela floresta. E Nossa Senhora aparece para ele. Aparece para ele e fala para ele: meu filho, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quer se servir para poder salvar a humanidade? E São Domingos então responde para Nossa Senhora. Fala: a senhora sabe muito melhor que eu não tenho nem noção disso. Eu estou aqui buscando isso. Nossa Senhora então tira um rosário e dá na mão dele, a representação dessa espada de ouro. E fala para ele: essa é a arma, a mesma coisa de Macabeus. Essa é a arma que você vai deitar os inimigos e jogar eles por terra, esmagar eles na sola do pé. Em que sentido? Matar os outros? Não. Converter, mostrar a verdade. Tanto é que aqui no quadro ainda não aparece bem. São Domingos ele traz uma cruz que ela é metade branca e metade preto. Preto aqui não aparece, né, devido ao escuro do quadro. Mas é caritas e veritas, que significa caridade e verdade. Então a verdadeira caridade, Santo Tomás de Aquino fala, a verdadeira caridade não é eu ficar dando cesta básica para os outros. A verdadeira caridade é eu apresentar a verdade, porque só a verdade suprema, que é Cristo, a doutrina dele, que pode salvar eu e você. Fora disso aí, é ilusão igual eles estavam fazendo. Mas o que eles faziam? Eles eram homens penitentes, eles andavam com roupa velha, igual mendigo, eles convertiam os outros falavam: olha, a verdade está com eles. Eles não é luxuoso igual os bispos católicos, que andam na purpurina, só montado a cavalo, com peça de ouro no corpo. Não, é que eles estão com a verdade. Então Deus levanta, de um lado, a pobreza, que é São Francisco de Assis, para mostrar a radicalidade, o verdadeiro evangelho, e de um lado ele levanta com a ciência da verdade, São Domingos de Gusmão. Só que precisava de uma força maior para poder vencer tudo isso. Então Nossa Senhora aparece e dá o rosário na mão dele. A partir do momento que São Domingos pega o rosário na mão, que ele começa, por discernimento do Espírito, por revelação de Nossa Senhora, compor o rosário, entender o rosário, especificar o rosário, o que deve ser falado, o que deve ser rezado, ele começa a converter tudo aquela seita lá. Ele começa a mostrar os erros através da oração. Então São Domingos ele começa a propagar o rosário e converter toda a massa. Então a igreja foi salva naquela época pelo rosário, e de lá para cá não tem situação na igreja que a igreja não está sendo salva pelo rosário. Então você pega o ano de 1570, lá pro lado da Península Ibérica, lá na Europa, os turcos, que é os muçulmanos de hoje, eles iam invadir a Europa, ia dominar tudo ali por aquele lado do mar Mediterrâneo. Deus então inspira São Pio V a levantar uma frota contra aquele povo no meio do mar. E levanta todos os cardeais para rezar o rosário, enquanto o povo ia combater os caras em guerra mesmo, de paulada, de tiro, de espada. Só que o exército católico, vamos se dizer assim, né, para explicar melhor, era meia dúzia de barco e os outros eram 100 barcos, era impossível vencer. E eles travam uma batalha no mar, no meio do mar, navio contra navio. No meio daquele massacre, no meio do mar, aparece um clarão nas nuvens, Nossa Senhora segurando o rosário na mão. Os muçulmanos se assustam, começam a se jogar na água, se afogar, se matar, voltar o navio para trás. Enfim, a igreja vence aquela guerra novamente. Então assim, para resumir, o rosário é uma chave de ouro que nos abre a porta do céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala: o rosário é a doce cadeia de ouro que me liga ao céu, ela falava. Quando eu seguro o meu rosário, eu tenho certo de que Nossa Senhora está segurando a outra banda dele e me acompanha eu. Então pensa assim, ó. Você está no ônibus, você está na cidade, você está no carro, você está dirigindo, você está em casa, saiba disso. Nossa Senhora está do teu lado porque você está rezando essa oração. Então essa oração é o remédio para a gente escapar
de tribulação que vai vir, isso a gente joga os 3 dias de treva no meio. O rosário, ele é a arma para nos levar para o céu e não nos deixar morrer numa morte desastrosa, igual nós pregou aqui pela morte, né? Falando da morte. E o rosário é a chave para escapar eu e você do juízo final, de ser condenado à perdição eterna. Então, uma pessoa que ela reza o rosário fielmente todos os dias, ela está certa dela se salvar. Por quê? Porque o rosário ele é um caminho de endireitação das vias. Então não tem compatibilidade uma pessoa, por exemplo, vou dar um chute, uma pessoa rezar todos os dias o rosário e ser adúltero. Ele pode continuar no adultério 20, 30 anos da vida dele rezando o rosário todo dia. Vai chegar uma hora que Nossa Senhora liberta ele daquilo ali, pela fidelidade que ele tem ao rosário. Então assim, nós já tratamos aqui das 15 promessas do rosário, né, aquele dia, né, alguns já deve fazer mais de mês aí para trás. E agora nós vamos tratar os 15 mistérios do rosário, né? Como eu havia falado. Cada dezena nós pedimos uma graça para Nossa Senhora. Mas hoje eu queria fazer uma pequena introdução. Então o rosário, gente, é uma oração completa que nos barganha o céu. É uma espada de ouro. São Paulo ele fala em 2 Coríntios 10, 4. Ele fala, não é carnal as armas que a gente usa, é espiritual, capaz de destruir fortificação, castelo, que tiver. Que arma que é essa? É a arma da oração, é a arma do rosário. Então a pergunta que não cala nesse dia de hoje para você é essa aí. O que você está esperando para rezar o rosário todo dia? Talvez o que está te impedindo de rezar? Quer ter o céu seguro? É rezar essa oração todos os dias. Olha o que São Tiago vai dizer na carta dele, no capítulo 5, versículo 16. A oração do justo, ele fala, tem eficácia. A tua oração tem eficácia. O protestante, ele não entende isso. Ele fala, como é que vocês ficam nessa repetição de Ave Maria para todo lado? É a oração repetida. Mas quando você pega o evangelho, quando Cristo vai para o Horto das Oliveiras, fala lá claramente que Jesus Cristo ele fez a mesma oração 3 vezes repetida. Era já especificando o rosário. Ele repetiu a mesma oração 3 vezes. Rosário. Os 3 mistérios do rosário. Gozoso, doloroso e glorioso. Então, a oração repetida, a Ave Maria, ela é como uma laranja. Eu costumo brincar dizendo isso. Você não chupa uma laranja, uma é azeda, a outra é aguada, a outra é muito doce, a outra tá murcha, a outra tá seca e assim por diante. Nunca uma é igual a outra, mas todas têm o quê? O mesmo sabor. A Ave Maria, independente de você estar recitando ela ali, ó, é Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, você não está repetindo, cada uma é diferente da outra, porque cada uma o teu coração está de um jeito. Então não existe a oração repetida no rosário, existe a oração meditativa que nos liga ao céu. E São Paulo ele fala em 1 Timóteo 2,8, eu quero que os homens orem em todo lugar e em todo tempo. Olha o que São Paulo vai dizer, está mandando eu e você rezar em todo lugar, não tem desculpa. É serviço, é dentro do carro, aonde for, em todo lugar. E mais essa ainda, em todo tempo. Isso é, não tem pausa. Uma pessoa que ela está ligada com o céu, ela está sempre rezando. Por quê? Porque ela quer entrar no céu. O rosário é essa chave aí. Por que Nossa Senhora ela não aparece para São Domingos e dá um livro para ele? Porque o livro em cima de uma moto não tem como ler. O livro dirigindo não tem como você ficar lendo ele aqui dirigindo. No ônibus, você ficar aqui, ó, virado no livro, tem gente que consegue, eu não consigo. Se eu começar a ler com o carro, ou ônibus, sei lá o que dirigindo e eu tô dentro, eu me dá enjoo em mim, eu fico zonzinho. Mas o rosário não, você pode usar ele aonde você quiser. Eu, por exemplo, um dos lugares que eu mais usei o rosário foi quando eu andei de avião. Não gosto desse trem, rapaz, desse passarinho de ferro. 3 horas dentro do avião, indo para aquele lado da Bahia, eu falei, meu Deus, esse trem vai cair. Foi Rosário comendo de São Paulo até lá e voltando. 3 horas seguidas de Rosário. Amigo meu falou, mas que medo é esse? Eu, né? Vamos ter que prevenir, né? Vai que esse trem cai. Eu caio rezando. Então São Paulo ele ainda fala em 1 Timóteo 4,5. O homem, ele diz, se santifica pela oração. Eu e você se santifica pela oração. Vou te falar uma besteira. A Eucaristia, Santo Tomás de Aquino fala, é para apagar os pecados venial e te dar força.
mas você só recebe ela talvez uma vez por semana. É ou não é? Ou você vai na missa diária, se você for diariamente, amém. Mas mesmo se você for diariamente, a igreja ensina que é 15 minutos que Cristo fica com você. Passou disso aí, acabou. Você tem ainda mais 24 horas e 45 minutos. 23 horas e 45 minutos para fechar teu dia. Não dá para ficar só com a Eucaristia ali. Você precisa ter esse complemento. O complemento é a oração. Por isso que São Paulo fala que o homem se santifica pela oração. Você precisa rezar. Se a gente não se santificar, o que vai ser de mim e de você? Olha o que ele continua dizendo. No capítulo 5, versículo 5. Persevera noite e dia em oração e súplica. Olha que mistério. Um dia eu ainda vou fazer uma pregação a respeito disso. Ele não começa dia e noite. Ele começa por noite e dia. Isso é, antes do sol sair, você já tem que estar rezando. É assim que funciona o cristão. Persevera noite e dia em oração e súplica. O rosário é a oração de súplica por excelência. O que Nossa Senhora em Fátima ela introduz? Ó meu bom Jesus, isso é uma súplica. Perdoai-nos, livrai-nos lá do fogo do inferno. Levai também as almas todas para o céu, teus conhecidos, aqueles que estão no purgatório, e socorre principalmente aquelas que mais precisarem. Você tem noção do que é essa jaculatória, essa súplica? Que você traz no teu coração as pessoas que você conhece? Cada dezena está falando isso. Socorre principalmente aquelas que mais precisarem. Talvez você está com um filho teu que está perdido, algo assim do tipo. Você está pedindo toda a dezena. O terço, por exemplo, que é só o terço que nós rezamos hoje. Você falou isso 5 vezes. Você tem noção que você pediu isso 5 vezes para Deus? Nossa Senhora pediu para você falar isso? E aí Judite 4,12 fala, ó, estais certo, se perseverarem em oração e jejum, Deus vai te ouvir. Olha o que Judite vai dizer. Se eu e você perseverar na oração, Deus vai ouvir eu e você. Eclesiástico 18:22. Nada impeça você de estar rezando. Tá. Olha o que o livro do Eclesiástico vai dizer. Nada deve impedir eu e você de rezar. Nada. Pode impedir. E eu faço uma aspa aqui para minha esposa, para os meus filhos. Nós fomos viajar esse final de semana. Nós chegamos lá. Isso é uma falha, não precisa corrigir. Nós não, eles. Chega lá o meu filho, todo dia ele reza o rosário. Mas ele chegou no sítio do amigo, eu sei que é criança. Mas a irmã não está dando testemunho aí, ó, falou para mim, irmão, reza por irmão de 18 anos que está doente e tal. Não tem idade para você estar doente e morrer. Chega lá, ele fica o sábado e o domingo lá sem rezar, não reza. Isaac vai rezar, Isaac vai rezar, Isaac vai rezar. E nisso ele vai parar, ele vai brincar, ele vai atrás de bicho. Nada de rezar. O Eclesiástico ele está falando aqui para mim e para você. Nada deve impedir você de rezar. Dá para brincar e rezar. Dá para conciliar os dois, não é verdade? É assim que funciona. Então nós não devemos ser barganhados pela preguiça, pelos afazeres do dia. Não dá. Eclesiástico 7:10. Nada descuide você de orar. Olha o que vai falar lá. Nada deve descuidar eu e você de rezar. Nada pode nos descuidar. Eclesiástico 17:18. Permanece firme na oração constante. Olha aí, a palavra está falando para você permanecer firme em oração constante. Por quê? Para que você entre no reino de Deus. Depois São Domingos pegou essa arma na mão de Nossa Senhora, ele converte a cristandade de forma que esse santo ele é de uma grandeza tão grande que qualquer santo na igreja depois dele, nós podemos dizer claramente, teve uma vida oracional por causa dele, que foi através ele é o pai do rosário, ele trouxe o rosário. Então, se todos os séculos, desde 800 anos depois da vinda dele na terra, qualquer um que rezou o rosário na igreja deve a esse homem aí. Olha a importância desse santo. Qualquer imagem de santo que você pega na igreja nos dias de hoje, você vê o rosário na mão deles. Eles estão segurando o rosário, devido a São Domingos de Gusmão. Então o rosário fala em Isaías 28:2. Ele é uma chuva de pedra, um furacão que destrói. Você quer eliminar o diabo da tua vida? É rosário. Rosário, rosário dia e noite. A gente olha em 1 Samuel 1:13, vai dizer que Ana, lá no templo pedindo para conceber porque ela era estéril,
O sacerdote de lá, ele olhou e viu ela o quê? Só mexendo os lábios assim, ó, devagarzinho. É a representação da Ave Maria, que é onde você está rezando a Ave Maria, você só vai mexendo os beiços aqui, ó, e a Ave Maria vai voando para todo lado. É assim que funciona. É assim que funciona. E eu anotei aqui, ó, o dia ele tem 24 horas. 1440 minutos tem o dia. 86.400 segundos. E aí talvez no dia do juízo final você vai ter coragem de falar para Jesus que você não teve tempo para rezar. Não tem como dizer isso. Então assim, gente, rosário é uma oração completa. O que eu quero dizer para você? Rosário a gente começa pela cruz, professando a fé. A gente garra no rosário já fazendo a nossa profissão de fé, que eu falei na semana passada do juízo final, que o demônio ele vai jogar a nossa profissão de fé contra nós. Então você tem noção, quando alguém te parar num lugar, ou algum herege te parar e te começar a questionar a fé, é só você rezar o credo para ela. Qual a tua religião? O que você faz? Começa a rezar o credo. Fala, ó, presta atenção nisso que eu vou rezar aqui, que está aqui toda a minha fé. Então o creio, ele já é uma oração de exorcismo, ele já começa destruindo o inferno inteiro. As pessoas acompanham os religiosos, as pessoas fazem campanha de oração. Daqui uns dias, por exemplo, vai ter a quaresma de São Miguel, né? Não tem a quaresma de São Miguel? Todo ano as pessoas falam, nossa, eu preciso ser liberto. Rapaz, você ainda está atrelado a isso. Eu faço a quaresma de São Miguel por amor, já não é mais pedindo uma libertação. É libertação aqui, moço. Eu não preciso mais disso aqui. Então o creio, você começa rezando o creio, você já elimina o inferno inteiro. No Glória, um dia São Francisco de Assis, um frade que caminhava com ele, ele falava para São Francisco. Ele tinha o desejo de ter um breviário, ou a liturgia das horas, para ele rezar no livro. E São Francisco falava, não, aqui a regra é a pobreza, você não tem permissão para isso. E esse homem incomodava São Francisco todos os dias, pedindo para São Francisco um livro de oração. São Francisco falou, olha, você quer fazer uma oração perfeita? Coloca o teu joelho no chão e fala só isso aqui, ó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O que São Francisco quis dizer? Que a oração do Glória é uma oração de adoração. Se você fizer ela prestando atenção, meu Deus, é perfeito demais. Você está adorando as três pessoas da Santíssima Trindade. Então você rezou o terço, você fez essa oração 5 vezes. O terço, não estou nem falando do rosário. Olha a importância do rosário. Aí você pega o Pai Nosso, por exemplo. Santo Agostinho fala, o Pai Nosso ele é o resumo e o compêndio de todo o Evangelho, principalmente o Sermão da Montanha. Aqueles homens olham para Jesus e eles falam, nos ensina a rezar. Jesus Cristo ergue a mão para o céu e reza o Pai Nosso. Não há oração mais perfeita que o Pai Nosso. Você pode rezar a alma de Cristo, você pode rezar a ladainha, você pode rezar a oração que você quiser, todas elas é benéfica, mas não tem uma oração com a grandeza igual a do Pai Nosso ensinada pelo próprio Deus. Então se você reza o Pai Nosso, só no terço aqui foi 6 vezes. 6 Pai Nossos nesse terço. Tem 7 petições o Pai Nosso. Santo Antônio de Pádua, ele fala, essas 7 petições é como 7 dons do Espírito Santo na minha alma e na tua. Então, olha a grandeza dessa oração e ela está no rosário. Aí você parte para a Ave Maria, eu já preguei aqui quantas vezes da Ave Maria, eu já falei um monte de vezes da Ave Maria. Só o nome Maria você fala 2 vezes na oração da Ave Maria. Você reza o rosário 300 vezes. Tem Satanás que fica na tua vida desse jeito? Não tem. Então, uma oração perfeita ensinada diretamente pelo Espírito Santo, pelo céu. Aí você pega a alma do rosário, que é cada dezena, a meditação de cada uma delas. Então, assim, a igreja ensina isso. Você vai rezar o rosário, mas não medita o mistério, é como um corpo sem alma. Não dá. Enquanto a gente vai puxando o Pai Nosso e Ave Maria, você deve pensar naquela dezena que foi invocada. Então você pega a coroa de espinhos aí de Cristo, por exemplo,
Enquanto a gente vai puxando a Ave Maria aqui, enquanto a pessoa que está puxando a dezena, nós vamos falar a segunda parte. A pessoa que está falando a primeira sozinha e a gente está parado esperando, você tem que pensar naquela dezena ali. Você vai ver como que a tua vida vai mudar. Tem que pensar. Você fala, meu Deus do céu, e é tão simples isso, gente. A gente fala, mas o que eu vou pensar? Mas é tão simples. Por exemplo, terceira dezena. Você olha aquilo e você fala, rapaz, hoje eu passei dor no corpo, dor para todo lado. Você imagina receber uma coroa de espinho na cabeça? Que Santa Rita de Cássia desejava isso, Cristo pôs só um espinho na testa dela, derrubou-la no chão, de forma que criou uma ferida, aquilo fedia, as mulheres do convento não suportavam ficar do lado dela, falavam, eu não quero ficar do lado dessa mulher, essa mulher fede. Você imagina uma coroa inteira na cabeça? É isso que nós temos que ir pensando nas dezenas. Que é isso aí que vai fazer o rosário criar vida na nossa vida. É isso que o rosário vai fazer comigo e com você e mostrar para mim e para você que a nossa vida é um doce. Que a nossa vida é tranquila. Então o rosário é uma oração completa. E você termina o rosário com o quê? Com a Salve Rainha. Queria só abrir uma aspa. Você sabe quem que compôs a Salve Rainha? Você tem noção de quem foi? É um beato na igreja, chamado Bem-aventurado Sherman. Se eu não me engano, Sherman. Nome meio esquisito. O que aconteceu com esse homem, gente? Isso é coisa da vontade de chorar. Naquela época não tinha ultrassom. Há 1000 anos atrás não tinha ultrassom. Então você não sabe se é menino, se é menina, quem vai vir. O nenê nasceu tetraplégico. Ele não nasceu aleijado das pernas, do braço, ou caolho, ou sem língua. Se é isso aí, dá para tocar o barco. Ele nasceu tetraplégico, ele não tinha como mover, ele não movia nada. Só o olho e a boca ele movia. O pai e a mãe eram ricos. Imagina, o pai e uma mãe que é rico, que é metido, que é soberbo, que tem dinheiro, vê um filho daquele estado lá e falou, não quero. Não quero um trem desse aqui, isso aqui é um monstro, isso aqui é uma abominação, tudo torto. Despacharam o menino, socaram ele por nada. Um convento adotou ele. É por isso que a igreja católica é perseguida. É por isso que hoje todo mundo mete o pau na igreja. Todo mundo quer dedar pecado, não da igreja, dos membros da igreja, quer denunciar, quer falar mal dos membros da igreja. Porque a igreja ela vem para cancelar o diabo. Aquilo que o mundo rejeita, a igreja pega. Aquilo que se é nos dias de hoje, que tem ultrassom, que ali com 2, 3 meizinhos o médico já fala se vai ser cego, se vai falar, se tá gago, se tem problema no coração ou não. O que um casal hoje ia fazer sabendo que o filho ia nascer tetraplégico? Você consegue imaginar? Abortar. Ia abortar. É a via mais fácil. Ah, tá com 2 meizinhos, ó. Dá nem pra ver de... vamos arrancar isso aqui. Toma um chá de Santo Daime e arranca esse trem daqui. É isso aí que ia fazer. Mas o que Deus faz? Ele escreve certo em cima do quê? De linha torta e de linha reta, se for necessário. Aquele menino cresce no convento, os monges trocam ele. Se é difícil trocar uma fralda de nenê, você imagina de um adulto? Dá banho nele, cuida dele. Aquele homem cresce. Oi? Inventaram uma cadeira para suportar ele. Aquele homem, tudo torto, ele escreveu um monte de pregação, aquele homem escreveu um monte de cântico gregoriano que é cantado até hoje não, porque foi suprimido da igreja, né? Os hereges arrancou os cantos gregorianos de piano. Mas a principal conhecida dele é a oração da Salve Rainha. Então é aí que a gente entende que a Salve Rainha fala lá, a gente vive gemendo e chorando num vale de lágrimas. Ele escrevia aquilo ali, ele compunhava aquilo ali diante da realidade dele. Ele vivia gemendo e chorando num vale de lágrimas. Tudo torto, rejeitado pela família, não tinha ninguém do lado dele. Mas ele era feliz. Você entendeu como que é? Hoje as feministas, hoje os médicos do hospital, eles olham para minha mulher e falam, mais um filho? Vamos te castrar, o seu ou teu marido. Fazer uma vasectomia, tirar o ovário. Porque é um monte de criança nesse mundo, eles não entendem os mistérios divinos.
Se até com um aleijado, tudo torto, que não consegue andar, Deus faz o que quer, imagina com quem está andando e tem saúde. O mundo não entende isso. E isso está onde? No rosário. Está no rosário. Você fecha o rosário, nós podemos sempre dizer assim, a gente fecha a oração do rosário com chave de ouro, que é a oração da Salve Rainha. Então a Salve Rainha, ela brecava num determinado pedaço dela. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nós, os vossos olhos aos nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Só, era assim que terminava a oração dele. Aí numa véspera de Natal, numa catedral, os monges acabaram de falar aquilo ali, eles escutou alguém lá atrás vindo com os braços abertos. Por isso que no final da Salve Rainha a gente costuma elevar os dois braços. Ele veio dizendo, como que é o final aí que eu me perdi? São Bernardo, claro. Não, como que fala? Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Foi São Maria. Bernardo, Claraval. Foi São Bernardo de Claraval. Ele introduz isso na oração da Salve Rainha. Então, gente, isso tudo está no rosário. Olha o poder dessa oração. Olha o que é o rosário na nossa vida. Então você pega o rosário e a Eucaristia, é um par perfeito. Quando São João Bosco tem aquele sonho dele, da igreja na barca, no meio do mar, numa tempestade, que a barca ia virar e o Papa que segurava o navio, ele vê que a barca da igreja era segurada por duas pilastras atadas em corrente. Uma pilastra estava a Eucaristia, outra pilastra era Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, que é a Nossa Senhora do Rosário. Então, como eu ter união com Nossa Senhora e com a Eucaristia? Rosário. Você faz um paralelo com o Rosário e a Eucaristia, eu vou falar uma coisa muito doida aqui para você, ó. Na hóstia, Jesus Cristo está por inteiro. No rosário, ele está partido em 15 mistérios. Você degusta em 15 fragmentos Cristo no rosário. A hóstia, ele fala, a gente come ela. O rosário, a gente digere Jesus Cristo. Os 15 mistérios da vida de Cristo. A hóstia, ela age em silêncio dentro de mim e de você. Se você não tiver fé, você está lascado, você tem que ter. O rosário age falando, você está contemplando os mistérios, está rezando em comunidade. A Eucaristia, você não pode trazer ela o tempo inteiro. O rosário, você traz ele na tua mão o tempo inteiro, se você quiser, no teu peito, na tua cintura, na moto, no ônibus, aonde você for, você vai com ele na mão. Só de trazer ele materialmente, o demônio já não chega perto de você. Eu tenho um vídeo no YouTube de um frade dominicano pregando, que ele fala que uma vez um religioso da ordem dele estava na Índia, lá naquele país que é tudo budista, é tudo uma mistureba aquilo lá, de seita lá na Índia. Então o demônio, ele pegava um bruxo, e o bruxo ele sempre jogava o grão de arroz no ar, e o grão de arroz parava no ar. Ele fazia tipo uma mágica, e o povo ficava impressionado. Uma vez essa pessoa estava com o rosário, esse frade dominicano, ele falava isso, segurando o rosário e rezando enquanto via o bruxo fazer aquela encenação ali, que era o demônio que fazia. Ele jogou o arroz pro ar, o demônio não pôde fazer nada, o arroz caiu no chão. E depois o demônio falou pro bruxo, eu não pude fazer nada de mágica aqui, porque tinha uma pessoa com o rosário na mão. Olha o poder do rosário. O rosário defende você da bala, defende você do assalto, defende você das feras. O padre José Anchieta, São José Anchieta, apóstolo do Brasil, quando ele ia lá para São Paulo, que era pura mata e índio, ele ia no meio da mata rezando o rosário, nem onça, nem aranha, nem cobra, nada encostava nele. Nada encostava naquele homem pelo poder do rosário. Você pega um Santo Antônio de Frei Galvão, qual era a pílula que ele dava? Que hoje você vai lá, tem a pílula do Frei Galvão, não tem? A pílula que ele dava não tinha remédio naquela época, mas o povo ia atrás dele pedindo cura. Ele cortava as tirinhas de papel e escrevia Ave Maria e dava para os outros de pílula. Engole a Ave Maria e o povo era curado. Olha o poder do rosário. A Eucaristia você só comunga na igreja uma vez por dia ou uma vez por semana. O rosário você comunga ele na boca, na mente, no coração o dia todo se você quiser. O dia todo se você quiser. A missa tem horário certo. O rosário é a qualquer hora, em qualquer lugar.
Cristo, você recebe ele na igreja, você só está ali dentro com ele. Até a ação de graça, o monte de aviso que o padre vai dar, já foi embora Jesus do céu. O rosário não, ele fica com o seu dia inteiro, dorme com você, faz o que você quiser com ele. Então você pega um São Francisco Xavier, quando ele pregava a palavra de Deus, ele não estava na aldeia, ele deixava o rosário dele com os amigos dele lá. O rosário dele, quando o povo vinha doente, só dos outros pegar o rosário dele, pôr na testa dos endemoniados, dos doentes, as pessoas eram curadas. Uma vez São Francisco Xavier foi para o outro lado do Japão, deixou o rosário dele com um amigo dele. O amigo dele fez uma viagem de navio, veio uma tempestade, o navio ia afundar. O amigo dele arrancou o rosário da mão e só apontou o rosário para o mar parou na hora de ficar bravo e acalmou, e pelo rosário do homem, o povo foi salvo. Esse homem aqui uma vez foi pregar numa ilha, embarcou no navio, veio um corsário de pirata assaltar o navio e matar os tripulantes do navio. Ele agarrou no mastro do navio e ergueu o rosário dele e começou a rezar. Veio um vento, levou o barco dos piratas embora e ninguém encostou no homem. Então assim, gente, tem tanta história do rosário para contar que eu podia ficar aqui a noite inteira. Termino para você dizendo assim do rosário, ó. Quer ganhar indulgência plenária todo dia? Eu tenho um monte de amigo meu que divulga coisa de indulgência. Tal dia vai ter tal indulgência. No dia do Sagrado Coração vai ter indulgência disso. No dia do Imaculado Coração tem indulgência daquilo. Tem indulgência para isso. Tudo bem, isso é fonte de bênção que a igreja dá. Mas se você quer ganhar indulgência todo dia, é só você rezar ele em família. Se você rezar ele em família, todos os dias você recebe indulgência plenária. Mas Euclides, ninguém na minha casa reza comigo, mas reza você, como se todo mundo estivesse com você. Você vai ver se você não vai ganhar. Diante do sacrário é a mesma coisa. Quer uma dica para você entrar no céu rapidão? A missa começa às 6 horas, esteja ali 5 horas, 1 hora de sacrário adorando Jesus, rezando o rosário. Pronto, você ganhou uma indulgência plenária. É claro que tem que ter a disposição, a vontade de não pecar, para você receber. Mas nós estamos jogando pedra, nós vai acabar acertando. Não é assim que funciona? Quando nós caçávamos estilingue ou espingarda, quando nós era criança, nós não era bom de mira, nós saímos metendo bala para todo lado. Uma hora você vai acertar o bicho. É assim que funciona. Não tem regra na igreja que diz que se você comungar, você vai receber indulgência plenária. Mas o rosário tem regra. É só fazer isso que eu estou te falando que você vai receber. Percorre toda a liturgia o rosário. De agora até o final do ano, toda a liturgia o rosário percorre. Tem data. Todos os mistérios do rosário têm uma data litúrgica. Então assim, gente, nós vamos ir para a semana que vem, se Deus quiser, falar da primeira dezena do rosário, a aparição do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora, e São Luís ele pede a graça da humildade. Então nós vamos tratar da humildade. Só entra no céu quem é humilde, quem não é humilde não entra. Então tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo está mais corrido do que não sei o que. Mas eu termino dizendo para você isso aqui. A chave para mim, para você entrar no céu, é o rosário. Nossa Senhora deu o rosário. Termino dizendo para você aquela história da bomba atômica. Isso está no YouTube, em reportagem, onde você quiser procurar. Não é eu que estou inventando, não. Bomba atômica caiu lá em Hiroshima. A cidade desapareceu, virou um monte de cinza, pior que minha camisa aqui. Não sobrou nada. A radiação foi tão forte que a pessoa estava aqui. O calor e o clarão fez a sombra da pessoa ficar impressa no chão. Do poder daquilo lá, evaporou a cidade. Só ficou uma habitação de pé, uma igreja onde tinha, se eu não me engano, seis religiosos jesuítas. Não tem como você escapar daquilo ali. Num raio de 15, 20 quilômetros, a radiação vai pegar você, ainda que a bomba não te matou, o veneno da radiação vai te trazer câncer, vai te trazer mutação no corpo. Você vai morrer, não tem acordo. Eles estavam a alguns quarteirão longe da onde a bomba caiu. Não tem como nem o prédio da igreja ficar de pé. Mas o prédio ficou de pé, os 6 homens não morreram, eles foram estudar desde 1940 e pouco até 1980 pelo cientista para ver se eles iam ter câncer, alguma doença devido à radiação. E não tiveram nada, morreram de causa natural, normal. Aí perguntaram para eles, o que vocês estavam fazendo aquele dia lá? Que segredo que é esse?
que não tem como escapar daquilo ali. A explosão diz que é mais forte que o sol na hora que ela acontece. De tanto calor que é, derrete tudo, não sobra nada. Eles falaram, nós estávamos adorando o Santíssimo e rezando o rosário naquele momento. O rosário salvou aqueles homens até da bomba atômica. Quem dirá eu ser do inferno? Você está me entendendo? É magnífica essa oração. Por isso você tem que ter um rosário. Você tem que andar com ele, carrega ele. Para onde você vai, vai com ele. Te dou a receita do Padre Pio para aquele homem que falou para ele, me faz um plano de oração. Ele falou, rosário. E o homem falou, mas o que eu faço? Falou, você não deixa ele por nada. A hora que a tua mulher for lavar a tua roupa, deixa até a tua carteira com teus documentos, o dinheiro dentro para lavar na lavadora. Mas não deixa o teu rosário, segura ele sempre com você. De dia e de noite esteja com ele, que ele vai salvar você, ele vai te dar a vida eterna. Então ele está falando de um homem que rezava mais de 34 terços por dia. Alguns falam que era 100. É outro nível ali também, né? Aí não dá. Mas assim, gente, vai salvar você e a tua família. É nisso que nós temos que crer. É nisso que nós temos que crer. Cada dezeno do rosário ele tem uma formulação. Nós vamos tratar disso, que é porta para o céu. Amém? Amém? Então Deus te abençoe.